Caríssimos irmãos, meus queridos paroquianos, esta noite é a razão de ser da nossa fé, é a razão de ser da nossa esperança. Porque o Senhor ressuscitou, a vida do ser humano ganha um novo horizonte, ganha um novo sentido, porque ganha o sentido de Deus. Esta noite, recordamos nesta liturgia da palavra tão extensa e tão pouco habitual, toda a história da salvação. E a história, outra coisa não é, senão a infinita paciência de Deus, que nos vai propondo a sua amizade, sofrendo com a nossa falta de correspondência, mas nunca desistindo, porque nos ama e nos criou para si. O livro do Gênesis, daquela forma tão bonita e tão poética, fala-nos da desobediência dos nossos primeiros pais. Deus tudo tinha preparado e tudo tinha oferecido ao homem, inclusivamente o seu próprio sopro, que é como quem diz a sua própria vida, a vida eterna, apenas pedindo-lhe que jamais tivesse a pretensão de ser como Ele, de ser como Deus. Mas foi precisamente aí, no pecado do orgulho, da soberba e de querer apoderar-se daquilo que só a Deus pertence, que o homem estragou tudo. E naquele pecado das origens, por isso chamado pecado original, porque a desobediência e a falta de amor e de correspondência à amizade de Deus, o homem estragou tudo, estragou o sonho do Senhor, essa beleza que Deus tinha para lhe oferecer, que era a comunhão consigo. Mas o nosso Deus nunca desiste. E por isso escolheu um homem. Escutávamos na segunda leitura, Abraão, um homem de um coração generoso, de vida aberta, para se revelar no meio de tantos povos politeístas, de tantos povos que adoravam vários deuses, escolheu aquele homem para lhe fazer uma promessa. Abraão, se tu acreditares em mim, se confiares e deixares a tua terra, a tua zona de conforto, te puseres a caminho, a ti que não tens filho nenhum, a ti que julgas que isso é impossível, eu darei uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que as areias das praias do mar. E Abraão acreditou. Abraão pôs-se a caminho, confiou no Senhor, mesmo sem entender, mas porque tinha o seu coração sintonizado com o coração de Deus, deixou que Deus o conduzisse. E um dia, quando Deus cumpriu a promessa e lhe deu o seu filho Isaac, Abraão não sabia como agradecer e queria oferecer ao Senhor aquilo que de mais precioso tinha, vendo aquilo que os outros povos faziam, sacrifícios humanos. Pois também Abraão, com o coração naturalmente sangrando, mas agradecido, quis oferecer a Deus o seu filho único. E o anjo do Senhor aparece-lhe e diz-lhe: Abraão, não faças uma coisa dessas. Não toques no menino, porque a vida humana é sagrada. Mas pela tua coragem, pelo teu gesto que revela uma fé tão grande, eu renovo hoje e para sempre a promessa que um dia te fiz. E através deste menino, através de ti, da tua descendência, abençoarei todas as nações da terra. Este povo multiplicou-se de uma maneira tão grande que no Egito tornou-se escravo, porque o faraó teve medo que pusesse em perigo a soberania nacional. E escravizou, fê-lo sofrer, e os filhos de Israel gritavam ao Senhor dia e noite para que o Senhor os ajudasse, para que os libertasse. E Deus revela-se mais uma vez como alguém que não está ausente, alguém que está atento, que escuta as nossas palavras, que sofre conosco e que, como sempre, envia alguém
para ser instrumento da sua bondade e da sua misericórdia. E então faz suscitar um homem chamado Moisés. Parecia que estavam com medo. Moisés. Chamado Moisés, para que fosse sinal do carinho e da bondade de Deus e libertasse o povo daquela escravidão. Este povo que foi conduzido pelo deserto, durante uma geração Deus foi preparando o seu coração para lhe entregar finalmente essa terra que tinha prometido a Abraão tantos séculos antes, e por isso chamada a Terra Prometida. E quando Israel se viu na terra, acomodado, quão depressa se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. A história de Israel é a nossa própria história. Quantas vezes de coração apertado gritamos ao Senhor, quantas vezes quando a vida nos amargura, nós nos recordamos e suplicamos que Deus vinha em nosso auxílio. E quantas vezes também Deus manda outros Moisés para nos libertar, para ser para nós sinal da sua bondade e da sua misericórdia. E como tantas vezes também, depois de passarem os problemas, nos acomodamos à forma de pensar do mundo, como Israel já queria imitar os povos vizinhos. Esquecemo-nos do que Deus faz por nós, mas Deus nunca se esquece do seu povo. Deus nunca nos abandona. Deus jamais esquece o fruto, deixai que diga assim, das suas entranhas, porque nós somos filhos de Deus pelo nosso batismo, pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Deus não desistiu de nós e não desistiu de Israel. E por isso foi preparando o coração do povo para que um dia pudesse restabelecer a sua aliança, tantas vezes estragada pela infidelidade dos filhos de Israel. Quando chegou a plenitude dos tempos, diz-nos a carta aos Hebreus, Deus não nos enviou a alguém, enviou-nos o seu próprio Filho, para nos poder dizer, não apenas por palavras, mas por gestos, como ontem contemplávamos, o quanto Deus nos quer e como quer firmar conosco uma aliança que homem algum pode estragar, porque uma aliança agora firmada não no sangue de um cordeiro, mas do sangue do próprio Cordeiro que Deus oferece, o seu Filho Jesus Cristo. E por isso, sempre que celebramos a Eucaristia, renovamos esta aliança que o Senhor fez de uma vez para sempre, derramando o seu sangue na cruz, mas que é aceito pessoalmente por cada um de nós, através do sacramento do batismo. Esta noite, a noite da ressurreição do Senhor, em que a luz de Cristo ilumina e vence as trevas do mal e do pecado, é uma noite particularmente ligada ao batismo. E por isso, daqui a bocadinho, iremos participar com o coração em festa, num milagre, o maior que Deus nos pode conceder, que é tornar-nos seus filhos. E hoje vamos assistir ao milagre que Deus vai realizar na vida da Ana, quando a tornar-se sua filha e membro da sua família da Igreja. Por isso também na vigília da Páscoa, toda a comunidade e toda a Igreja é chamada a renovar o seu compromisso com Jesus, a pedir perdão das infidelidades, a pedir perdão por tantas vezes deixar que a fé se contamine com a forma de pensar do mundo, a pedir perdão por nos esquecermos dele, a pedir perdão por esquecermos a sua bondade e o seu carinho, a pedir perdão por vivermos tantas vezes na vida do dia a dia, não como discípulos do Senhor, mas como pagãos, de acordo com os critérios do mundo, mas com a confiança de quem sabe que o Senhor está sempre de braços abertos, porque como disse o Papa Francisco, Deus jamais se cansa de nos perdoar. Nós é que muitas vezes nos cansamos de lhe pedir perdão. Nesta noite, quebramos de facto a nossa vida toda à misericórdia e à bondade de Deus. Nesta noite, que o Senhor possa penetrar no mais profundo do nosso ser. Nesta noite, acompanhando o batismo da Ana, que possamos deixar que a graça de Deus
renove o nosso espírito, renove a nossa vida e com ela possamos de novo fazer dessa luz que vamos segurar na mão, símbolo da nossa fé, a luz que nos ilumina os passos, porque a luz de Cristo ressuscitado, que é mais forte, e nunca duvidemos disso, que o poder do mal, que o poder do maligno, que o poder das trevas. A luz de Cristo vence todos os inimigos e vencerá todas as adversidades da nossa vida, se nos agarrarmos a ela, como nos agarramos a esta vela, e fizermos dessa luz que recebemos no dia do nosso batismo, a candeia, que nos ilumina os passos, que nos aquece o coração, que nos aquece a vida e que dá um sentido novo sempre ao nosso viver. Porque outra coisa não é, senão a presença da bondade, do amor e da misericórdia do nosso bom Jesus. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos.